Regiões norte e noroeste fluminense ainda sofrem as consequências das chuvas. Em Cardoso Moreira, uma casa desabou segundos após moradores deixarem o imóvel. Em Campos dos Goitacazes, dique se rompe e mais de 30 famílias tiveram que deixar suas casas. Violência, guerra entre facções rivais termina na morte de 4 pessoas no Morro do Carvão, em Macaé. Casos suspeitos de coronavírus no Brasil leva serviços de saúde a ficar em estado de prontidão. Palácio de Cristal é fechado para obras em Petrópolis. E ainda, carga horária dos servidores da Câmara de Nova Friburgo será controlada por ponto biométrico. Medida começa a valer ainda essa semana. Quarta-feira, 29 de janeiro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa que vai até encontrar com o SBT Brasil, com as notícias mais importantes de todo o estado do Rio de Janeiro. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Como sempre, abrimos a edição de hoje falando de saúde, gente. O Brasil já tem 3 casos suspeitos de coronavírus e o governo, ele subiu o nível de alerta da doença para perigo iminente. Com isso, os serviços de saúde passaram a ficar em estado de prontidão e a vigilância nos aeroportos internacionais, como o Galeão, no Rio de Janeiro, já está sendo reforçada. O Fábio Barreto tem para a gente essas informações. Uma reunião para debater os protocolos de segurança para evitar a contaminação aconteceu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, principal porta de entrada de estrangeiros no Rio. O protocolo foi intensificado por conta da suspeita do coronavírus em uma paciente de Minas Gerais. Esse caso foi anunciado pelo governo federal. A paciente é uma estudante que viajou para a China. A Prefeitura de Belo Horizonte disse que a paciente não saiu de casa antes de ser internada. Há também outros 2 casos suspeitos aqui no Brasil, um em Porto Alegre e outro em Curitiba. Por isso, a preocupação das autoridades. O Tom Jobim, depois de Guarulhos, em São Paulo, é o aeroporto que recebe a maior quantidade de chineses em todo o Brasil. Entre novembro e dezembro de 2019, desembarcaram no Rio cerca de 1.500 chineses, sem contar com os turistas que vieram dessa região. A ideia é estar sempre sensibilizando ao viajante, que ele esteja atento à definição, se ele fez uma viagem recente ao local onde está tendo transmissão, que sintomatologia ele está tendo, e ele reportar imediatamente e procurar o serviço médico adequado, reportando a viagem recente. O governo federal pede para que uma viagem à China só deve acontecer em caso de extrema necessidade. Foi feito um reforço na informação para passageiros que chegam de destinos como a Ásia. E para quem trabalha nas companhias aéreas, a orientação é reforçar os avisos e o monitoramento da situação a bordo. Está sendo reforçadas as questões da higiene pessoal, como lavagem de mãos, tossir ou espirrar e cobrir o rosto, não entrar em grandes aglomerados no caso de ter alguns sintomas do coronavírus. Olha, é muito importante ficar atento aos sintomas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os sintomas aí para que um paciente seja enquadrado como caso suspeito do coronavírus são febre e pelo menos um tipo de problema respiratório, como tosse ou respiração acelerada, e também o fato de o paciente ter estado em área de transmissão, tá? Nos últimos 14 dias, que é o prazo aí de incubação do vírus. Então, gente, vamos ficar atentos, tá certo? Eu vou para o intervalo, mas volto daqui a pouco com outras informações para você. Vamos seguindo para todo o interior do estado e agora a gente fala dessa situação. Olha, um homem foi preso preventivamente, acusado de ter estuprado a sobrinha de 13 anos na casa em que a família morava, na localidade de Vila Rica, em Itaipava, em Petrópolis. Segundo a Polícia Civil, o crime ele foi denunciado pelos próprios familiares da menina e o abuso foi confirmado pelo exame de corpo de delito. O homem foi transferido para o presídio da capital. Pois é, abusando de uma menina de 13 anos, é um vagabundo, eu vou te contar, vagabundo, a pior espécie, fica preso aí para ver se aprende alguma coisa, né? Às vezes nem aprende, vou te falar, a cadeia não ensina nada a ninguém. Policial militar é baleado, melhor dizendo, durante um assalto em Bento Ribeiro, na zona norte da capital fluminense. Olha aí mais um caso, hein? Ele estava chegando em casa
após mais um dia de serviços, quando foi abordado por criminosos. A Paulina Almeida conta pra gente. No chão, as marcas de sangue e as cápsulas das balas mostram a violência do confronto. Os vizinhos acordaram de madrugada, assustados com o tiroteio. Muito tiro mesmo, foi uma base de uns 30 ou 40 tiros. Aí eu acordei só, cheguei no portão, só passou o carro voando, mas eu não sabia o que era. Por volta das 5h15 da manhã, o cabo Márcio Caneiro Araújo chegava do trabalho em casa, aqui na rua Mário Hermes, em Bento Ribeiro. Ele acabou sendo abordado por criminosos em Ocoba de Prata, reagiu e teve início um forte confronto. Este carro que estava estacionado na rua ficou na linha de tiros e acabou cravejado de balas. Os tiros ainda atingiram a caixa de correio de uma casa. Em outra, a bala furou a janela e parou no quarto do morador. Baleado nas costas e no peito, o policial militar conseguiu dirigir até o Hospital Estadual Carlos Chagas, onde recebeu socorro e teve alta por volta das 10 horas da manhã. Câmeras de segurança das casas devem ajudar na identificação dos criminosos que perturbaram o sossego da rua Mário Hermes. Eles vêm aqui para fazer, para roubar. Quando sabem que é policial, eles vêm atrás. Eles vêm seguindo e já pegam eles aqui. Ele foi baleado, né? Não foi executado, como acontece em muitos casos. Quando é identificado como policial militar no Rio, ele já é ali executado, né? Eita, violência. E a gente fica aqui pensando, né? A própria polícia, os agentes de segurança não estão livres da violência. Imagina o cidadão comum. Morreu na noite desta terça-feira o policial militar que teve 70% do corpo queimados em Angra dos Reis, quando fazia uma manutenção em uma moto aquática no bairro Mambucaba. Renato Marins Oliveira, de 44 anos, ele estava internado desde o dia 15 de janeiro em estado grave no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia em Nilópolis. O Renato, ele era sargento e trabalhava no 28º Batalhão de Polícia Militar de Volta Redonda, cidade onde também morava e foi sepultado na tarde de hoje. Fica aqui os nossos sentimentos, sinceros sentimentos, para todos os familiares do policial militar. Imagens de câmeras de segurança de um posto de combustível flagram o momento em que o motorista atropela uma família de 3 pessoas no Itanhangá, isso na Barra da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Uma criança acabou morrendo. Veja só na reportagem. A imagem é muito forte e mostra o exato momento em que uma mulher e os 2 filhos dela, um menino de 7 anos e uma bebezinha de 1 aninho, foram atropelados na estrada da Barra da Tijuca, no Itanhangá, na zona oeste do Rio. Isso aconteceu no último domingo. Segundo testemunhas, o carro seguia em alta velocidade. O vídeo do atropelamento foi registrado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis. O motorista fugiu sem prestar socorro. As imagens não mostram, mas o motorista foi perseguido, parado e detido por um grupo de motociclistas. Os 3 feridos são a bebê Maria Luísa dos Santos Lopes, que não resistiu aos ferimentos. A mãe dela, Maria Janaína dos Santos Lopes, de 32 anos, teve traumatismo craniano e está internada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O outro filho dela, Francisco Mateus, está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Nesse vídeo, o menino aparece deitado na cama do hospital. Ele está fora de perigo. O condutor do veículo, Danilo Marques Santos, de 28 anos, foi preso em flagrante e trazido aqui para a 16ª DP da Barra da Tijuca. Ele foi autuado por lesão corporal culposa qualificada e também por homicídio culposo. Aqui na delegacia, no registro de ocorrência, consta que ele ingeriu bebida alcoólica. Isso foi confirmado pelo rapaz que estava com ele, como carona, o Luiz Henrique Ferreira dos Santos. Isso, para mim, é uma irresponsabilidade, né? Uma irresponsabilidade, ainda mais quando tem criança no meio. Que bebida e direção não combina. Moradores do Itanhangá e pessoas que trabalham na região dizem que os acidentes acontecem com frequência aqui no local. É lamentável, entendeu? Porque eu estou sempre indo trabalhar, atravesso essa faixa aqui, mas eu não confio nem com o sinal fechado, porque eu sempre vejo o pessoal não respeita a faixa de pedestre. Eles não respeitam o sinal. Aí vem agora, você acha que esse cara, esse vagabundo da pior espécie que atropelou, não, meu amigo, você pode ser
Ah, o trabalhador, coitado, só tem um probleminha com a bebida. Não, isso é um assassino em potencial. E aí as leis do nosso país têm que mudar. Porque esse cara, ele matou uma criança, poderia ter matado mais pessoas. Ele atropelou 3 pessoas de uma mesma família, poderia ter acabado com uma família inteira. Quer dizer, acabou com a família porque a criança morreu. Acabou, destruiu uma família. E aí agora vem o direito, a justiça, né? A justiça do nosso país vai enquadrar esse cara no homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Espera só, tem que ser homicídio doloso, meu amigo. Tem que ficar preso, matou, encheu a cara, atropelou um monte de gente, matou, como é que não tem intenção de matar? Se você enche a cara e pega o volante, para aí, né, meu amigo? Vamos mudar essa lei. Será implantado definitivamente, a partir da próxima sexta-feira, dia 31, ponto biométrico para os servidores do Legislativo Municipal de Nova Friburgo. Olha, a jornada de trabalho deverá ser de 30 a 40 horas semanais e a frequência dos funcionários estará disponível no portal Transparência, no site da Câmara de Vereadores, através de um relatório mensal. Quem não atingir o limite máximo de horas trabalhadas vai receber desconto direto na folha de pagamento. Vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar. Só não podem criar o dedo de silicone, né? Como já aconteceu em alguns órgãos públicos do nosso país, né? E já virou notícia nacional. Só não pode acontecer isso. A crise da água é o nosso assunto agora, que aconteceu na capital fluminense, em cidades da Baixada. O governador Wilson Witzel chamou a SEDAI de herança maldita. Segundo ele, só o leilão da companhia pode trazer dinheiro para poder modernizar o sistema de abastecimento de água. Põe no ar. A declaração foi durante a inauguração do programa Segurança Presente em Madureira. A SEDAI é uma herança maldita. O Ministério Público, essa semana passada, denunciou os ex-presidentes e nós sabíamos que a SEDAI precisa de muito investimento. O governador disse que o leilão deve acontecer no final do ano. Precisa fazer a universalização do saneamento, para isso tem que ser investido 30 bilhões de reais e só o leilão do final do ano é que vai poder trazer esse recurso. Além disso, vão ser 700 milhões para modernizar a ETA 1 e ETA 2 e nós vamos fazer a transposição dos rios que hoje estão com um acúmulo de esgoto que é inaceitável. O governador também reconheceu que houve falha no serviço. O Ministério Público tem uma reunião comigo para a gente poder conversar, juntamente com o Conselho da SEDAI administrativo, sobre eventuais danos que tem que ser reparado à população. Falha no serviço houve, embora a água não tenha sido totalmente impossibilitada de ser consumida, ela foi consumida, e tudo isso precisa ser avaliado. Se tivesse fechado a torneira, ninguém pagaria a conta de nada, mas a água foi consumida de alguma forma. Então isso precisa ser precificado. Nesta terça-feira, a SEDAI anunciou que vai fazer obras de proteção da captação da estação de Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A medida foi anunciada 25 dias depois das primeiras queixas sobre cheiro, cor e sabor da água distribuída no Rio e em 6 cidades da Baixada Fluminense. O investimento será de cerca de 90 milhões de reais e as obras devem ser feitas em até 720 dias após a contratação da empresa. Agora é intervalo, daqui a pouco outras notícias. Siga com a gente. Vamos em frente, vem comigo, porque agora tem o nosso giro de notícias. Vamos saber o que também é informação pelo Estado. Um tiroteio no Morro do Carvão, em Macaé, terminou na morte de 4 pessoas e uma ferida. O confronto foi entre criminosos de facções rivais, os irmãos Paulo Vinícius, de 24 anos, e Mismesson Eduardo, de 20, além de Gabriel Feitosa, de 18, e Alex Luiz Magalhães, de 37 anos, morreram durante o confronto. Uma outra vítima segue internada no Hospital Público de Macaé. Por meio de nota, a Polícia Militar disse que reforçou o policiamento na região. Também em Macaé, a Polícia Federal e agentes da Polícia Militar apreenderam cerca de 6.000 papelotes de cocaína na comunidade Nova Holanda. O material estava escondido em uma caixa no interior de uma casa em construção. Ninguém foi preso. Um motociclista de 73 anos ficou gravemente ferido após colidir contra uma pilha de blocos de concreto usados na construção de uma passagem de pedestres na Avenida Euterpe Friburguense. A avenida está funcionando em meia pista desde o dia 20 de janeiro e, de acordo com testemunhas, a falta de sinalização teria
contribuído para o acidente. Uma casa desabou na beira do rio Muriaé, em Cardoso Moreira, logo após moradores saírem de determinação da Defesa Civil. O imóvel apresentava muitas rachaduras e estalos começaram a acontecer após as inundações do final de semana. Outras 4 casas próximas ao rio também foram interditadas. Somente em Cardoso Moreira são 5.704 pessoas desalojadas e 279 desabrigadas por causa das chuvas. Em todo o estado, já são 16 mil desalojados. Um dique se rompeu no bairro Três Vendas, em Campos Goytacazes, devido à força do rio Muriaé, que corta a região de 4.000 habitantes. Uma força-tarefa está sendo realizada para impedir que a água avance para outras áreas da região. Pelo menos 31 famílias foram retiradas de suas casas. A prefeita de Araruama provocou mais uma polêmica nas redes sociais após postar um vídeo dizendo que optou por adiar o início das aulas para 27 de fevereiro. Segundo Lívia Belo, não houve tempo hábil para a posse dos professores aprovados no concurso do ano passado e que os novos motoristas escolares não apresentaram experiência prática e ainda estão passando por treinamento. O Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, foi fechado essa semana para obras. Hoje, máquinas e operários faziam escavações para a troca da rede de água, do piso e também da parte elétrica. Banheiros novos e com acessibilidade também serão construídos. O investimento é superior a R$1 milhão. A prefeitura não divulgou um prazo para a reabertura do espaço. E agora, antes de eu ir embora, vamos chamar aqui, vamos rodar, porque logo mais, 8h45, tem a Poliana. E no capítulo de hoje da novela, As Aventuras de Poliana, tem mais confusão. Vamos ver só um trechinho? Roda. O Otto fez alguma coisa? Não, eu que acho que já fiquei tempo suficiente lá. Foi só você morar com ele que o Otto virou outra pessoa pra você, incapaz de mentir, de manipular? Marcelo, eu não tô gostando do seu tom. E eu não suporto ver que você aceita assim fácil tudo que ele pede, tudo que ele quer. A gente não tem certeza se ele é o pai. Ai, meu Deus! Me responde uma coisa, você tá gostando do Otto? Ih, meu Deus do céu, parecia que estava tudo bem ali, né? Entre o casal, a Luísa e o Marcelo, mas o que será que vai acontecer depois dessa conversa, hein? Pois é. Vamos então descobrir hoje, 8h45 da noite, em As Aventuras de Poliana, então não perca. Vem aí o SBT Brasil, porque aqui a notícia não para. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Tchau, até lá.